Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos no santo e no precioso sangue de Jesus. Que cada um de vocês possam estar realmente sendo abençoados. Eu me chamo Ana Paula, meus amados. Para quem não me conhece, tá? Estou falando aqui da Itália. A gente está conversando um pouco sobre o livro de Jeremias, o profeta. O segundo livro mais importante de profecias bíblicas. É o que foi dito há uns dias atrás. Meus irmãos, algumas coisas. A primeira, me perdoem que eu tô rouca. Eu peguei um resfriado esses dias. E tô caminhando, como sempre, né? Tem sempre alguma coisa que não vai. Tem sempre alguma coisa que não vai comigo. Hoje é a garganta que tá rouca, então vocês me perdoem a voz escassa. Não tô conseguindo gravar vídeos todos os dias. O meu coração tá muito chateado com isso, porque nós estamos no mês de junho, hoje é dia 16, e de acordo com a gravidade dos dias que se aproximam, porque nós cremos nisso, eu gostaria demais de estar com vocês todos os dias, porque eu estar com vocês é eu estar também com Deus em meditação, aqui na Palavra do Senhor. Mas eu estou com meus filhos em férias, eu estou falando isso em todos os vídeos, justo por uma satisfação mesmo. Então eu peço perdão aos irmãos aí, as falhas, né? A falta de condição de estar mais regular. Mas Deus é grande. Uma outra coisa, tem muitos irmãozinhos novos chegando por aí, vendo os vídeos, né? E vê um vídeo, vê e basta. Olha, meus irmãos, nós temos mais de 200 vídeos no canal. Tem um vídeo que eu quero recomendar, é o vídeo que abre o meu canal. Por exemplo, quando você vai na página de uma pessoa no canal do YouTube, você vai ver um vídeo que a gente deixa como que uma apresentação do canal. Esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz para o português, tá? Em português. E ele fala exatamente do fim do mundo. Esse vídeo, ele estuda o livro de Mateus, ele estuda algumas coisas, algumas passagens, mas ele fala do arrebatamento e ele fala da segunda vinda de Jesus. Ele dá um resumo geral em todo o discurso. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu te aconselho aí. É o primeiro vídeo, o fim do mundo. Foi um vídeo que eu consegui fazer muito bom, onde eu coloquei alguns vídeos, né? Você vai ver, por exemplo, uma parte lá da história de Sodoma e Gomorra, relatando em cima da parte bíblica, os sinais que Jesus citou do fim do mundo, né? Você vai ver lá quando Jesus fala de guerra, rumores de guerras, fome, peste, os dias, Senhor, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Então isso tudo tá lá. E depois a gente termina até com o milênio nesse vídeo. É um vídeo de mais de 1 hora, mas ele é um estudo muito profundo, feito escatologicamente sobre as profecias do final dos tempos, o fim do mundo, visto de uma forma bíblica. Então eu aconselho isso para quem, né, gostaria de ver um estudo feito de mim, do final dos tempos. Você vai achar esse vídeo lá, tá? Por que eu tô lembrando isso? Porque teve um irmãozinho que me pediu para fazer um vídeo, né, estudando a diferença, essa parte, né, como vai ser o arrebatamento, qual a diferença entre a primeira e a segunda vinda, né? E eu tava aqui pensando, meu Deus, eu tenho que fazer, e me lembrei, porque como a gente já fez tanta coisa, a gente acaba, né, às vezes a gente não pensa. Mas eu tenho já esse vídeo e tá lá o estudo. Só para dar uma fechada, a diferença entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Jesus, ele literalmente, ele vai vir só 2 vezes no planeta Terra, pôr os pés no solo do planeta Terra. A primeira vinda, nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando ele nasceu. Ele viveu 33 anos e depois ele fez o ministério, morreu crucificado e subiu às nuvens. Então essa foi a primeira vez que Jesus pisou na terra. A segunda vez que Jesus pisará na terra vai ser no período do Armagedon. Armagedon, tá? O Armagedon vai ser a guerra que todas as nações vão se reunir e vão marchar contra Israel. E a Bíblia diz que quando eles estiverem quase conseguindo exterminar mesmo, né, vai ter uma invasão ali em Jerusalém, eles vão arrebentar tudo, vai ser a última vez que Jerusalém vai ser sitiada e atacada.
pelo anticristo, através do anticristo, que ele vai reunir as nações da terra. Ele vai rasgar o pacto, ele vai quebrar o pacto de paz com Israel, porque ele, antes de fazer a guerra contra Israel, ele vai fazer um pacto de paz para Israel. E Israel vai conseguir literalmente construir o terceiro templo. Vai ser a terceira vez que Israel construiu o templo. A primeira vez que Israel construiu o templo foi no período do rei Salomão. Foi ele que fez o primeiro templo. Depois que os israelenses, os judeus, voltaram do exílio da Babilônia, eles conseguiram construir pela segunda vez o templo. Porque Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém e ele destruiu tudo. Ele acabou com tudo, ele levou tudo que tinha. Então ficaram só as pedras, né? Vamos dizer assim, só as ruínas mesmo. Mas depois do exílio de Babilônia, mais de não sei quantos anos depois, eles voltaram e eles reconstruíram. Quem terminou de construir o templo foi Roma, tá? Foi o Império Romano, eles construíram, se eu não me engano, terminaram de construir o segundo templo. Ou foi o Império Grego? Como é que é o nome do moço que terminou de construir? César? Eu me embrulho um pouquinho, porque quando eu tô sem informação, mas eu sei que teve um negócio assim, eles começaram a construir, e quem terminou foi o Império que os conquistou. Agora eu tô na dúvida se foi Pérsia, né, no caso aí a Grécia, não sei, ou se foi Roma. Foi uma das duas. Mas Tito Flávio Vespasiano, que foi um imperador romano, isso é certo, 70 anos depois da morte de Cristo, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu tudo e não deixou pedra sobre pedra. Aí cumpre a profecia quando Jesus diz, né, em Mateus 24, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. 70 anos depois da morte de Cristo, veio Tito Flávio Vespasiano, invadiu Jerusalém, arrebentou tudo, quebrou tudo e levou tudo embora. Tá? E ali o povo de Israel se dispersou pelo planeta Terra. Eles começaram a ir embora. Dali Israel deixou de ser nação. E depois, em 1900, se eu não me engano, em 42 ou 48, deixa eu fazer as contas. Hoje eu tô puxando da memória e a memória não é tanto boa, né? A memória não é muito boa. A gente faz 2018 menos 70. 1948. Em 1948, Israel brotou novamente, foi assinado na ONU um documento que liberava Israel de novo como nação. E os judeus voltaram para sua terra, foi o brotar da figueira. E o terceiro templo vai ser construído agora, nessa geração na qual nós nos encontramos. Inclusive, eu acabei de receber agora de manhã uma notícia do canal de um senhor muito bonzinho, muito gente boa. Ele traz umas notícias ótimas pra gente. Gary, como é que é o nome do senhor? Ele colocou esse vídeo hoje no canal dele, que foi descoberto uma montanha de ouro em Elá. Uma montanha de ouro em Elá foi descoberta. Como é que é o nome do canal dele? Eu acompanho sempre, mas eu faço um pouco de confusão com o nome do canal do senhor. Gelly Macaulay. Gelly ou Gelly, né? Gelly Macaulay. Montanha de ouro é descoberta em Israel, tá? Foi postado nessa madrugada do dia 16, do dia 15 para o dia 16 do mês de junho de 2015. Então agora eles estão falando que eles vão pegar esse ouro e vão usar para a construção do templo. Ou vai usar o ouro próprio em si na construção do templo, porque o templo ele era todo revestido de ouro, ou então eles vão vender esse ouro para comprar o material. Foi falado mais ou menos assim, eles têm 2 anos de permissão para explorar essa montanha, pegar todo o ouro que eles puderem. Então vai ser a construção do terceiro templo, mas por esse terceiro templo ser construído, alguma coisa grossa tem que acontecer, porque os judeus, eles querem construir o templo onde hoje tem uma cúpula de ouro lá, muçulmana em Israel. Então provavelmente algo sobrenatural vai acontecer. Mas vai ser o anticristo que vai firmar, vai assinar um acordo de paz e vai liberar Israel livre para construir o seu templo. Na metade dos 3 anos e meio vai romper-se o pacto, e então o anticristo vai perseguir Israel. E ali vem o Armagedon. E Jesus vai voltar a segunda vez no planeta Terra. A Bíblia fala, se eu não me engano eu vi isso em Isaías, né? Não sei. A Bíblia fala que os judeus, quando eles virem Jesus vindo, eles vão chorar como criança.
como alguém que perdeu um filho, né? Como alguém que chora por um filho. Porque finalmente, depois de tanta caminhada de Jesus com o povo de Israel, de Deus com o povo de Israel, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Messias, o seu Salvador. E eles vão chorar como criança. Vai ser uma coisa muito bonita, porque eles vão estar no meio da matança, porque as nações vão estar tendo muito êxito sobre Israel. A Bíblia diz que as mulheres vão ser violentadas, as crianças mortas, enfim. É isso que a gente está vendo no mundo muçulmano hoje. Vocês estão acompanhando aí como que os muçulmanos estão entrando nesse pessoal do ISIS, Boko Haram, eles estão fazendo, tá terrível. Cada vez que a gente recebe uma foto, o coração quase que para de bater por um momento. São coisas horrorosas realmente, né, que eles estão fazendo, e isso vai chegar até Israel. E eles já estão rodeando Israel, eles já estão ali em confins com a faixa de Gaza, tá? Eles já estão querendo fechar as comportas ali, parece que tem uma represa no Rio Eufrates, alguma coisa assim. Eles já estão querendo fechar aquilo ali, já estão arrumando um jeito de passar, tá, pro lado de Israel, já estão lançando mísseis ali pelo lado de Israel, estão lutando e combatendo, a coisa já está ficando complicada. Então ali vai ser a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que a segunda vinda, todo olho o verá, que ele vai passar como um raio, do Oriente ao Ocidente, ou do Ocidente ao Oriente, justo? E a Bíblia diz que todos os povos, todas as nações da terra se lamentarão quando verem o Filho do Homem. Ora, a Igreja de Cristo, que somos nós, que estamos levantando a cabeça e esperando ansiosamente para que Ele venha nos buscar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de santidade, a gente está se consagrando, a gente está caminhando em retidão. Então, nosso coração sabe que quando Jesus buscar a sua noiva, arrebatar a sua noiva, Ele vai levar ela para o céu, vai levar ela para a glória. Então, nós não temos o que lamentar, porque nós já sabemos que o próprio Cristo já sabe os nossos problemas, as perseguições. Quando você lamenta, é porque você está em sofrimento, ou então em perseguição. E a Bíblia diz que todas as nações vão se lamentar quando veem o Filho do Homem. E o arrebatamento ele é descrito no capítulo 25 de Mateus. Eu gosto muito de Mateus. Apesar do livro de Mateus ter sido escrito para o judeu, por isso que a gente vê o modo como ele é descrito, muito em cima das tradições judaicas. Por isso você vê lá, num abrir e fechar de olhos, né? O dia, a hora ninguém sabe. O livro de Mateus ele compara o arrebatamento com o casamento judeu, tá? Então isso tudo é por causa da tradição daquele povo. E a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja como um ladrão. Um ladrão. E ainda fala, primeiro você vai entrar com a parábola das 10 virgens, logo em seguida ele entra com o discurso do ladrão. E antes dessas duas conversas, né, dessas duas histórias, a parábola das 10 virgens e o ladrão, ele entra com os sinais do final dos tempos. Então ele cita os sinais da mulher em trabalho de parto. E ali ele fala guerra, rumor de guerra, não sei o que. Quando virdes todas essas coisas, levantais a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E logo em seguida ele entra com a parábola das 10 virgens, aonde 5 vão subir, 5 vão entrar para a boda e 5 vão ficar e vão se perder. Depois ele entra logo com a passagem do ladrão, quando o ladrão entra, e depois ele ainda vem com a parábola dos talentos, quando o servo bom e fiel, ele pega o talento que Deus dá e ele multiplica, ele trabalha, e o servo infiel, ele esconde o talento, e ali o Senhor manda que ele seja lançado fora, na prisão, ao fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, para quem estuda com o Espírito Santo dando entendimento, vocês vão entender claramente que a igreja de Cristo vai subir. Aqueles que se dizem igreja de Cristo porque estão dentro das igrejas evangélicas e etc. Oram, batizam, fazem todo o ritual. Mas você fala, Jesus está voltando, eles não querem aceitar, eles estão recusando o seu Jesus, esses vão ficar para trás na grande tribulação. E a Bíblia fala que Deus ele vai entregá-los ao espírito de engano. Provavelmente os apostatados, eles vão aceitar a marca da besta, que vai ser um sinal na mão direita ou na testa. Ana, então quem está na igreja vai ficar para trás? Não vai ter a segunda chance? Todo mundo que é convertido de verdade e se apostatou, não. Porque a Bíblia diz, não pode o cão voltar ao seu vômito. A Bíblia diz que
não se pode crucificar Jesus duas vezes. A Bíblia diz claramente sobre essas coisas. Existem estudos muito profundos sobre por que a noiva que ficou para trás, né, a virgem imprudente, vai ficar e não vai ser salva. Mas a realidade é, quem já está se simpatizando pela coisa de Deus, quem já está solamente se simpatizando pela palavra de Deus, você vê parentes que dizem, eu sou crente. Mas essas pessoas, elas, quando vão à igreja, elas até acham bonitinho, mas elas não tiveram um encontro com Deus de verdade. Elas não aceitaram Jesus de verdade, elas não choraram de verdade. Olha para vocês ver como que a coisa é sutil. Quando a gente fala de eternidade, é tudo muito sutil, chega no ponto do quase, tá? Olha, tem caso de pessoas desviadas, homens e mulheres que um dia tiveram um encontro esplêndido e maravilhoso com Cristo. E eles choraram, eles pediram perdão, eles se arrependeram. E eles começaram a caminhada deles com Cristo toda a sua vida. Mas com o passar do tempo, essas pessoas se desviaram. Ou elas foram tentadas pela área sexual, e elas se apaixonaram, e elas começaram a se envolver com alguém, e aquilo as afastou da igreja. Ou então são pessoas que caíram em pecado de adultério, né? Ou então são pessoas que, por algum motivo, né, se afastaram. Eu vejo, pelo um pouco que eu já vi de experiência aí, a maioria dos motivos que afasta o povo da igreja e faz com que a pessoa seja desviada são pecados da área sexual, tá? Eu já vi isso, a maioria dos motivos que afasta um verdadeiro cristão da igreja são pecados na área sexual, faz com que a pessoa caia. Uma vez a pessoa envolvida sexualmente ou relacionamento com uma outra pessoa apaixonada, né? E começa um projeto de vida, a tendência é a pessoa substituir a Cristo pelo seu novo amor, pela sua nova paixão, pela sua nova mulher ou pelo seu novo homem. E aquilo faz com que o coração se esfrie. Então é o caso de muita gente que se desvia. Outro caso que a gente vê muita gente desviando são homens que eles vão pelo caminho da homossexualidade ou mulheres que vão pelo caminho da homossexualidade também. A gente tem visto muito testemunho aí. Então acontece dessas pessoas, elas têm uma tristeza muito grande, muito apertada no coração. Todas as vezes que elas lembram de Deus, porque o Espírito Santo não abandona os filhos de Deus. O Espírito Santo, ele não deixa aquele que se converteu um dia. Ele está sempre trazendo a tristeza. São pessoas que vivem tristes. São pessoas que sabem que tem uma culpa, elas têm aquela certeza, eu tenho uma culpa muito grande, eu quero voltar, eu tenho saudades de Deus, mas essa pessoa não consegue voltar. Então isso é o quadro de uma pessoa desviada. São pessoas que às vezes estão passando na rua, né? Imagina, por exemplo, um homem que foi pro caminho da homossexualidade, uma mulher que arrumou um amante, um homem casado, né? E está vivendo até bem com esse companheiro, ou uma moça que está com um namoradinho, está vendo uma vida de paixão a todo vapor. Então são pessoas que um dia estão passando numa rua, passam na porta de uma igreja, escutam um louvor, o coração aperta. Elas choram. Elas falam, meu Deus, que saudade. Mas eu não posso entrar naquela igreja, eu estou em pecado. Eu estou vivendo uma vida pecaminosa, sexualmente falando, né? Ou então, porque a maioria dos relatos é tudo relacionado à área sexual ou à área sentimental. Raramente eu ouvi um testemunho de alguém que se desviou dos caminhos do Senhor por um outro motivo. O segundo maior motivo é por causa do dinheiro, do trabalho, né? A pessoa se sente importante, aquilo faz com que ela se afaste também dos caminhos do Senhor. Mas automaticamente ela já começa a se ligar mais também na área sexual. Não tem jeito, a maioria dos motivos de uma pessoa se desviar é sexualmente falando. Você vai ver problemas de vício, pessoas que um dia eram viciadas e não tiveram libertação, então elas caem da primeira decepção que elas têm dentro da igreja, né? Que elas passam a frequentar, elas caem de novo no vício da bebida ou da droga para se conformar, para se confortar, para continuar a ter coragem de caminhar. Então, às vezes, também a droga pode fazer com que uma pessoa desvie, o vício do álcool, o alcoolismo, pode fazer com que uma pessoa se desvie. Então, são essas as razões. Mas são pessoas que têm um coração
doído, dolorido, um coração apertado. Toda vez que elas veem alguma coisa relacionada com Deus, o coração aperta. E elas se sentem naquela culpa, elas falam, meu Deus, eu tô no pecado, eu quero voltar, mas eu não consigo. É essa base aí. Então isso é crente desviado, de verdade. São pessoas que têm um coração que tem dor, porque tem saudade de Deus, porque querem a Deus, mas eles não conseguem, ou eles não têm força de vontade suficiente para voltar. E eles não se arrependem de algum modo, porque é aquele caso que quando eles estão para arrepender, quando eles estão para querer ir ali, aí eles lembram, né? Eu tenho que encontrar com ele ou com ela, eu vou beber só um copo de cerveja, só mais um cigarro, só mais uma droga, eu vou fechar só mais essa transação aqui comercial, que eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter base pro resto dos anos. E essas pessoas, elas vão colocando o arrependimento genuíno e verdadeiro para depois. Porque ela só não tem tempo. Só mais esse mês, só mais essa semana, só mais essa transa. Eu vou sair com aquela pessoa só mais uma vez. Eu vou passar por isso só. É a despedida. Aliás, eu vou fazer uma festa para despedir. E depois eu vou me acertar. E elas vão colocando para depois, para depois, para depois. Isso não é um coração realmente com força de vontade de realmente se arrepender. São pessoas que até um certo ponto muito sutil, elas ainda estão colocando a bondade de Deus na balança. Elas ainda estão acreditando que Deus tem paciência eterna com elas. Gente, tem muito desviado morrendo fulminantemente aí pelo mundo. E quando eles assustam, eles já estão no inferno. Porque eles não arrependeram. Porque eles estão deixando para depois. Tem gente falando, eu tenho que me converter mesmo. Eu estou vendo isso tudo, eu estou ficando preocupado. Mas a pergunta é, quando é que você vai realmente converter? A gente não precisa marcar data para aceitar Jesus. Não que nós precisemos aceitar Jesus no sentido que ele precise, que eu vire para ele e fale, eu te aceito. A realidade é, ele nos aceitou primeiro, ele nos achou primeiro, ele nos convenceu primeiro. Se o teu coração está apertado, é porque antes de você, no seu achismo de dizer que eu aceito a Jesus, ele te aceitou primeiro. Ele te visualizou, ele viu seu coração e por um motivo milagroso, com um modo sobrenatural, ele permitiu que a palavra santa, pura e convincente chegasse até você. É por isso que o seu coração está apertado, mas ainda assim você vai aceitar depois. Você está colocando Jesus no banco de espera da sua vida. E olha, Jesus é lindo, ele está ali mesmo. Ele está sentado no banco de espera da sua vida, porque Deus é tão misericordioso. A graça de Deus, ela é tão indescritível, que Deus literalmente está sentado no banco de espera na vida de muitas pessoas. Ele está ali esperando mesmo, na sua onipresença. Ele ainda está te dando essa chance. O Deus criador de todo o universo, tudo foi feito nele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas, a ele a glória. Nesse momento tem um céu inteiro prostrado aos pés do Senhor, adorando, glorificando e falando, tu és santo, tu és santo, tu és santo. A natureza nesse momento teme e treme, a natureza ama a Deus. Os demônios, eles temem e tremem. Satanás não pode fazer nada se Deus não o permite fazer. E Jesus tem todo o poder para andar no meio até mesmo dos demônios no inferno. E ninguém pode fazer nada. Todo o poder, toda a criação se prostra diante de Deus, da autoridade, da soberania, da glória de Deus, mas ele está sentado no banquinho de espera da sua vida. Ele está te esperando tomar a chamada decisão. Vou aceitar Jesus. Vou então me resolver com Deus. É por isso que se você não tomar essa decisão, você que está desviado, ou você que ainda está achando que vai virar crente, ainda não decidiu e está no pé do mundo, um pé aqui nas mensagens, se você não tomar essa decisão, vai chegar um momento que vai acabar. Vai acabar o tempo, porque nós temos tempo. Deus, ele é organizado, ele determinou um tempo para cada ser humano, para cada coisa, para tudo. E o tempo de cada um de nós, apesar do arrebatamento estar às portas, cada um de nós temos o nosso tempo individual com Deus. Só que quando acaba o tempo, não tem como voltar atrás. Porque Deus, ele não é um Deus que vai ficar sentado a vida inteira te esperando gozar a vida mais um pouquinho para depois voltar.
Então é por isso que quem ficar para trás, que for desviado, que não tomou a decisão correta, mas teve experiência com o Senhor, não vai subir mais. A Bíblia diz que eles vão ser lançados no fogo, infelizmente. Mas em contrapartida, a gente vê pessoas tomando decisão todo dia. Pessoas que não são nem da fé cristã evangélica. Pessoas que vêm de outros segmentos, que literalmente abandonaram tudo. Gente, eu tenho conhecido pessoas que não têm pensado duas vezes em abandonar a tua fé, abandonar a idolatria, abandonar os conceitos, preconceitos, segmentos, tudo que tinha na cabeça, toda a ideologia religiosa, por amor a Cristo. Tem pessoas que estão largando a vida sexual por amor a Cristo. O povo não está pensando duas vezes. Quem realmente quer ir para o céu, meus irmãos, quem realmente quer ir para o céu, não está pensando duas vezes. Larga. Ah, está errado? Basta. Ah, está errado? Fermo. Ah, está errado? Acabou. Eu estou vendo isso. Eu estou acompanhando irmãos maravilhosos que têm largado tudo para subir no arrebatamento, porque desejam, anseiam realmente a Cristo. Eles não permitiram nem um minuto sequer que Jesus ficasse no banquinho de espera no coração da vida deles. Quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, eles abriram. Eles nem abriram a porta, eles arrancaram a porta, jogaram ela longe, deixaram só o vão. Falaram, vem Jesus, eu estou aqui, cuida de mim. O Senhor pode me aceitar como teu filho, como teu servo. Ah, meus irmãos, tem toda a diferença. Se nós soubéssemos como que Deus ele vê o coração do homem, se nós soubéssemos a diferença de quem realmente quer levar as coisas de Deus a sério e de quem está no ponto da fraqueza e não consegue se levantar e ainda está ali, existe a diferença, meus irmãos. Uma realidade é essa. Todos nós já passamos por dificuldades, todos nós já passamos por paixões, todos nós já passamos por fraqueza carnal, por pecados, por tudo. E Deus, como eu disse, no tempo dele, ele deu o direito, né, a nós de deixar com que ele ficasse sentado no banquinho de espera da nossa vida. Mas muitos de nós, glória a Deus, conseguimos nos levantar em tempo. Porque enquanto o relógio corre, nós temos tempo. Mas o tempo de Deus nós não sabemos. A hora que Deus fala basta com cada um de nós, nós não sabemos. Por isso é tempo de vigiar. A segunda vinda de Cristo, todo olho o verá. A Bíblia é muito clara com esse texto. Todo olho o verá. E os povos se lamentarão. E a Bíblia diz claramente, a segunda vinda de Cristo é para ele salvar o povo remanescente de Israel, que vai estar fugindo na batalha do Armagedon. E é ali, única e exclusivamente, que Satanás vai ser destruído com seu poder através do anticristo. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. A Bíblia diz que na batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta, eles não vão ser lançados nem no inferno, que está no coração do planeta Terra, mas eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurar aquele local. E Satanás, ele vai ser acorrentado por 1000 anos no abismo, para que ele não haja no meio do povo. Aqueles que pecaram aceitando a marca da besta vão estar todos mortos nessa altura do campeonato, porque a batalha do Armagedon, ela vai ser a última acerto de conta com aqueles que colocarem o sinal da besta, e vão morrer todos. Não vai ter ninguém com marca da besta, com o sinal da besta que vai entrar no milênio. A Bíblia não fala sobre isso. Quem sobrar vivo, porque a Bíblia deixa claro que vai ter um remanescente. A Bíblia diz que no milênio, povos de todas as tribos e nações, elas vão subir uma vez por ano para adorar a Deus no Monte Santo do Senhor, que está lá em Jerusalém. Tá? Então vai ter sobrevivente. Não sei como, a Bíblia ela não entra muito em detalhe com esse assunto, mas ela deixa claro que vai ter um remanescente de povos de todas as nações. E o povo de Israel. E ali o milênio vai ser durante 1000 anos em que Cristo, Jesus Cristo, já pisando pela segunda vez na Terra, ele vai governar o planeta por 1000 anos.
Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. A Bíblia não diz quanto é esse tempo, não diz se são 2, 3 meses, uma semana, 10 anos, 50 anos, não diz. Mas a realidade, eu creio que esse pouco de tempo vai ser realmente pouco. Vai ser o suficiente para ele girar o planeta, fazer rebelião no coração de muitos que nascerão no milênio, para voltar-se contra Cristo. Porém, a Bíblia diz que quando eles estiverem subindo o monte do Senhor para destruir, Deus ele vai matar todos com fogo do céu. Vocês têm que ler isso lá em Apocalipse. Tem muitos estudos no nosso canal sobre tudo isso. Vocês têm que ter a paciência de achar. Mas tem o título, dá para entender direitinho. Mas basicamente essa é a história que nos aguarda. A grande tribulação ela está chegando. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai entrar a grande tribulação, que é o juízo reservado para aqueles que negaram a Cristo ou não quiseram aceitar. Na grande tribulação vai ser salvo o povo judeu remanescente. Não é todo judeu que vai ser salvo na grande tribulação. Existem judeus satânicos, existem judeus que estão fazendo de tudo para adorar o diabo, aceitaram isso na vida deles. E existem homens e mulheres no mundo que agora estão ouvindo a palavra de Deus, são os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, que ainda não entenderam o fio da meada, a ficha não caiu. E eles vão entender, infelizmente ou felizmente, né? Só quando aconteceu o arrebatamento. Minha mãe sumiu, minha irmã sumiu, meu pai sumiu. Mas eles diziam que eles iriam sumir. Eles diziam que eles estavam para ir para o céu. Eles diziam que eles estavam esperando para subir na eternidade. E eu ria, eu caçoava, eu não acreditava. Ou quando eu acreditava, eu dizia, sim, vai acontecer, mas ainda está longe. E eles subiram, agora eles tinham a razão, mas eu não dei ouvidos. Agora eu preciso arrumar um jeito de salvar a minha carcaça, de salvar a minha pele, de salvar o meu couro. E ali a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, vai proteger esse povo por 3 anos e meio. Em Apocalipse, não lembro o capítulo, tem uma passagem que diz que Satanás vai vir à terra com fúria e ele atacar a mulher que estava para dar à luz, mas ele não conseguiu atacar a mulher e a mulher deu à luz a um menino e esse menino subiu aos céus. E aí Satanás, por não ter conseguido tocar nesse menino, ele então vem contra o restante da descendência dessa mulher. E a Bíblia diz que Satanás abriu a sua boca e desceu uma enxurrada de água, muitas águas vieram para destruir a descendência da mulher. Só que Deus abriu a terra e a terra salvou aquele povo. E Deus o guardou por 3 anos e meio. Então a Bíblia diz que esses são os santos da grande tribulação. A Bíblia diz que no período da grande tribulação vão ver pessoas que não vão aceitar a marca da besta, o sinal ou o nome, o número ou o nome da besta na mão direita ou na fronte. Então a Bíblia diz que eles vão ser decapitados por não aceitarem a marca da besta. E a Bíblia diz que João viu uma multidão incontável, vestida de branca, com raminhos nas mãos, e dizendo glória a Deus, Hosana, Hosana. E aí ele pergunta, quem são esses? E ali é respondido para João, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, meus amados, a gente tem muita coisa para estudar. Olha, porque são 5 anos que eu estou vendo esse assunto de todo lado, de cima para baixo, eu estou vendo isso. Então hoje eu já tenho uma ideologia muito precisa de tudo como vai ser, porque é aquilo que eu estudei. E vocês vão encontrar no canal. Eu repito, você que está chegando agora no canal os últimos dias antes do fim, vai ver o primeiro vídeo, Fim do Mundo, assiste, porque ele precisa ser assistido, não só escutado, ok? Assiste aquele vídeo, aí você vai subindo, você vai encontrar vários vídeos falando sobre tudo isso que eu falei. São assuntos longos, todos os assuntos que demoram mínimo 1 hora, então não tem como eu voltar atrás e começar de novo esse assunto. Hoje eu quero terminar, se Deus nos permite, o capítulo 8 de Jeremias. O capítulo 8 de Jeremias, a gente foi do versículo 1
Aliás, o capítulo 8 a gente nem entrou. Realmente a gente terminou o capítulo 7 no último vídeo. A gente pegou do versículo 1 até o 29. E eu falei, como vai ficar muito grande, a gente vai terminar isso na próxima rodada. E hoje, graças a Deus, eu tô tendo uma oportunidade única para continuar com vocês aqui. Eu vou ler, né, o resto do capítulo 7, o início do capítulo 8, e vamos ver até onde o Espírito Santo de Deus vai nos levar. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar um golinho de chá aqui, porque a garganta tá seca. Eu tô gripada hoje, resfriada. Já tá frio, mas tá verão aqui na Itália, tá calor, não dá fastídio. Ok. A minha Bíblia, o versículo 30 do capítulo 7 de Jeremias, ele está intitulado como o Vale da Matança. A partir do versículo 34, a metade dele, o versículo 34 termina, tá? O capítulo 7, mas ele está junto com o capítulo 8. Você vê que a Bíblia, pelo menos a minha Bíblia, ela não deu diferença. Ela continuou como o Vale da Matança. O título ela gerou em cima do capítulo, o resto do capítulo 7 e o início do 8. Então vamos ler capítulo 7, final, e início de capítulo 8 de Jeremias. Glória a Deus, que é um livro que está valendo muito para nós nos dias atuais. Eu espero que Deus esteja realmente abençoando muito a vida dos irmãos com esse estudo. Não sei até onde eu vou conseguir ir com vocês no livro de Jeremias, mas a gente está aí. Enquanto a gente puder, a gente vai fazer. Agora, capítulo 7, versículo 30. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. Olha só, nós estamos vendo aqui há mais de 3.000 anos atrás o sacrifício de crianças. Hoje nós estamos vendo claramente pela internet e os jornais do mundo inteiro o sacrifício de criança. E a gente está ficando de boca aberta. Mas isso é uma história antiga. E a Bíblia diz que Deus nunca ordenou isso e nunca nem sequer veio à mente do Senhor tamanha bagunça, tamanho pecado, tamanha maldade. E ele continua. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou vale de Ben-Hinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros dos céus que eles amaram. Aqui nós estamos falando que Israel, eles estavam inclusive trabalhando a astrologia. Deus odeia quem adora os astros. E a Bíblia diz que os ossos deles seriam tirados da tumba, expostos aos seus astros, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte do que a vida em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos, porque eles vão sofrer. Meus irmãos, isso aqui foi declarado por Jeremias antes do exílio babilônico. Jeremias ainda clamava nas ruas, e antes disso ele clamava tudo isso, porque era assim que se encontrava aquela terra. Mas hoje está acontecendo a mesma coisa. E o mesmo Deus que falou para Jeremias naquela época tem falado para nós nos dias atuais. Que ele está trazendo ira e destruição sobre a terra.
do dia 13 por dia 14, eu estava para levantar da minha cama. Eu já falei no vídeo passado, eu estava para levantar da cama. Eu estava acordada de olho fechado. E Deus falou comigo lá, aquela vozinha lá no fundo do meu coração, ou da minha mente, do meu pensamento. Eis que estou trazendo juízo sobre todo o planeta Terra. O juiz de Deus, ele está vindo no planeta inteiro. Isso foi o que eu ouvi. Então, a Bíblia continua. O pecado do povo e o seu castigo. É o título aí que continua o capítulo 8, do versículo 4 em diante. Olha, diga a eles, assim diz o Senhor. Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto o sacerdote como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Olha, em Jeremias capítulo 6, versículo 14, ele está dizendo a mesma coisa, as mesmas palavras. E agora em Jeremias 8:11 se repete. Isso é indignação do próprio Deus para com aqueles que poderiam tratar da ferida do povo. Ele diz: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não se sentem em vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Meus irmãos, não haverá avivamento. Eu não tenho acompanhado ao pé da letra, mas eu estou dizendo aqui, se ainda tem pastor pregando para os 4 cantos do Brasil, porque a gente está falando aqui com o Brasil em particular, tem irmãos no mundo inteiro acompanhando a gente, mas são todos brasileiros, né? Ou então da língua portuguesa. Mas a gente está esperando que vai vir avivamento no Brasil, que essa bagunça vai acabar, porque o povo evangélico vai crescer e vai operar e vai predominar sobre a nossa terra. Não é verdade. Sabe por quê? Porque os pastores dessas igrejas estão dizendo: o Senhor vai trazer avivamento, chuva vai cair. Eles estão dizendo também paz e prosperidade.
Eles estão nos templos deles fazendo campanha todos os dias para prosperidade, para casamento, para sucesso, para reino na terra. Eles estão esperando que o Brasil mana leite e mel. Eles estão esperando que o governo seja convertido ao evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que não vai ser assim. A Bíblia diz que vai só piorar e piorar e piorar e piorar. Então a Bíblia diz, eles esperavam a paz, mas não veio bem algum. Eles esperavam um tempo de cura, mas há somente terror. Não haverá avivamento, nem no Brasil, nem na Europa, nem na América do Norte, nem na América Central, nem na Ásia, nem na Groenlândia, nem no Polo Sul, nem no Polo Norte, nem no universo. Não vem avivamento. O que vem é ira. E ali continua. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, eu estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Meus irmãos, o perigo está muito próximo. Deus está trazendo juízo no planeta inteiro. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocam a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Meus irmãos, aqui está falando das virgens insensatas. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. São as 5 virgens insensatas, elas vão dizer isso lá no futuro. Deus, ele pergunta ainda, por que eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Meus amados, até a idolatria, a moda, a um novo estilo de vida, que a gente vê talvez vindo dos Estados Unidos, uma cultura nova, sabe? Ontem eu vi um vídeo de um pastor gay, transexual, travesti, foi no programa de televisão, vestido de mulher, mas nem de mulher, vestiu de drag queen, pôs aquela sombra no olho, aquele cílio gigante, aquele batom berrante, aquele cabelo peruca, aquela roupa colorida. Foi de drag queen com a Bíblia debaixo do braço no programa de televisão, batendo no peito e afirmando, eu sou um pastor evangélico, e falou o nome da igreja dele. Meus irmãos, e ele foi a um debate, e tinha lá um outro pastor, um homem normal, com terno e gravata, e a apresentadora perguntava, né, para o pastor normal, mas você, o que você tem a dizer com relação ao outro pastor? Você acha certo? E ali o pastor, meus irmãos, ele rodeou e não disse nada. Em momento nenhum. Ele quis dizer, mas ele ficou com medo de usar as palavras certas para afrontar o pecado. Ele disse uma coisa, só que eu vou fichar aqui com vocês. Ele disse, olha, você está condenado. Você vai pagar o preço. Quando ele falou isso, eu falei, ele vai falar que ele vai pro inferno, porque Deus vai mandar ele pro inferno, porque ele é homossexual, ainda está fazendo blasfêmia com a palavra de Deus, dizendo que é bom, que é mal. Aí o pastor falou, porque a sociedade não aceita você vestido de mulher em cima de um púlpito. Então é a sociedade que vai te punir, é a sociedade que não vai te aceitar. Porque você tem um dom de Deus, mas você está usando o seu dom de Deus vestido de mulher, e isso não está certo. Então a sociedade nunca vai te aceitar. Ele tinha que ter falado, Deus vai te fulminar vivo se você continuar com essa blasfêmia, com esse pecado, com essa heresia, com essa loucura, com essa afronta. Você vai para o inferno. Primeiro porque você se vestiu de mulher, você mudou as leis naturais de Deus.
E você se vestiu de mulher, você tem um órgão genital masculino entre as pernas, e você tá com uma saia por cima, e debaixo do seu braço cheio de cabelo, que você é homem, do seu sovaco você pôs uma Bíblia, e você com a sua mão de homem, mão grande, mão pesada, você pôs esmalte, você transfigurou essa mão numa coisa que ela não é, e você tá abrindo a palavra santa de Deus, e com a sua boca cheia de batom, você está profanando o que é santo. E você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você está mudando as coisas que Deus criou. O natural de Deus, a vontade de Deus. Quando você se colocou nessa posição, é como se você estivesse olhando para Deus, afrontando a Deus e dizendo: o Senhor não é bom o suficiente para criar as coisas. Eu, ser humano, decidi que homem pode ser o que ele quer, que a mulher pode ser o que ela quer. Se a mulher amanhã é casada, mas ela quer arrumar um marido e outra esposa e casar com 3, ela pode. Porque eu, homem, estou dizendo que assim tem que ser. Que é uma aberração, uma coisa impossível. Pode um homem não amar um outro homem? O coração que bate no coração da mulher, dentro do corpo da mulher, é o mesmo órgão que bate no corpo de um homem. Por que que o amor não pode ser livre? E ele tem afrontado a Deus. Eles têm botado o dedo na cara de Deus, com arrogância, com petulância, com soberba, achando que podem mandar e mudar a criação original do Senhor. E para piorar, pegam a Bíblia e querem inclusive não mudar só a natureza humana, mas inclusive a palavra que Deus deixou. Querem mudar a palavra de Deus. Querem colocar a palavra de Deus adaptada ao prazer das suas paixões e das suas concupiscências. E o pastor ficou rodeado. Ele ficou elegante o tempo todo. Ele saiu de lá com aplausos do público, porque ele no final ele não atacou o moço em si, mas ele colocou a sociedade que não aceita porque é muito escandaloso. Um homem vestido de mulher, falando que é pastor e pregando no púlpito de uma igreja que o homossexual lá, o travesti, drag queen, literalmente diz que já tem mais de 500 membros. O povo gosta, né? O povo aceita. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Diz Jeremias. Essas são as palavras, meus irmãos. Essas são as palavras. Esse foi o capítulo 8 do livro de Jeremias que nós pudemos ver aqui hoje. E aqui, meus amados, eu encerro. Para não alongar muito, eu não quero cair aqui em outro tema que não seja o arrependimento. Eu não quero cair em outro tema aqui que não seja consciência. Nós estamos vivendo dias, meus amados, que nós precisamos ter consciência. E nós precisamos, em nome de Jesus, tomar uma posição. Caso você ainda não tomou uma posição na sua vida, o tempo é esse. Está curto, hein? Jesus ainda está sentado na banquina da sua vida, do seu coração. Mas Ele não vai estar sentado ali por muito tempo te esperando, não. Para esses, Ele está sentado, porque Ele já entrou. Você um dia já tinha aberto o coração para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a voz, eu entrarei e cearei com ele comigo. Só que Jesus, Ele está sem ceiar com muitos nos dias de hoje. Ele ouviu a voz, Ele abriu a porta, Ele entrou. Mas Ele ainda não foi servido e Ele ainda não pôde servir a ceia das suas bênçãos, da sua cura, da santidade no coração dessas pessoas. Então Ele viu a mesa desarrumada e Ele sentou e está esperando que você prepare a mesa. A pergunta é: até quando Ele vai poder estar ali? Não que Ele queira te abandonar, mas é que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu curso, tudo tem o seu limite. Deus é eterno, mas a graça de Deus para com muitos não. Tem outros que Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Você já ouviu e já abriu a porta do seu coração? Você já permitiu Jesus entrar na sua vida para ceiar com você? Você já se prontificou em abrir a porta e preparar a mesa para que vocês ceiem juntos? Tem muitos irmãos que nesse exato momento estão ceando com o Senhor. Estão ceando a sua palavra, estão ceando as suas revelações, estão ceando a sua paz, a sua santidade, a sua graça. Estão crescendo como nunca.
estão crescendo de joia, estão crescendo com tanta vida diante do altar de Deus. Mas tem muita gente desperdiçando tudo isso por causa das paixões temporárias. Passa, tudo passa. Se você é jovem, você está vivendo o início das suas paixões, eu quero te dizer, vai passar. Isso vai acabar. Se você casar com essa pessoa da sua fornicação, daqui a alguns anos vai virar um casamento monótono, principalmente se é uma pessoa do mundo, porque tudo que começa com o pé torto tende a caminhar na monotonia depois de alguns anos. É difícil, mas é a realidade. A única coisa que não entra na monotonia, meu querido, minha querida, é a presença de Deus na sua vida, ativamente. E assim, meus queridos, eu deixo essa palavra para que todos reflitam. Todos nós temos que refletir todos os dias nesses mandamentos, nesses ensinamentos, nesses conselhos, nessas histórias. Porque Jesus está voltando. Nós já estamos na metade do mês de junho. Eu não vejo a hora de entrar no mês de agosto. Julho, metade de julho, mês de agosto. Porque eu tenho certeza que muita coisa está vindo por aí. E assim, meu querido, minha querida, eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês. Eu vos deixo a santa paz do Senhor. Estou encerrando. Se Deus nos permitir, a gente vai estar voltando aí o mais presto possível para continuar a palavra de Deus. Eu queria deixar com os irmãos essa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E assim, eu vou concluindo esse vídeo. Eu vou deixando essa palavra no altar do Senhor como testemunha sobre a cabeça de cada um de vocês. E vou deixando essa palavra no coração dos irmãos. Amém? Então, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um com sabedoria, com força, com prudência, com boa vontade, com intrepidez, com atitude positiva, em confronto à vontade de Deus na vida de cada um de vocês. Que hoje Jesus possa estar sendo levantado do banquinho de espera do seu coração e sendo colocado no trono do centro do seu coração, para você colocar-se também sentado ali e comer o banquete que Ele tem para te servir. Amém, meus irmãos? Volte para Jesus, esteja com Jesus. Ele é a única solução, Ele é a única esperança das nossas vidas. Amém, amém e amém. Jesus abençoe a todos, meus amados.